Eu queria convidar os irmãos a abrir a sua Bíblia em dois textos, um em 1 Pedro, capítulo 2, verso 9, depois Efésios, capítulo 2, verso 10. Nós vamos ler estas duas escrituras, depois vamos expor um assunto que Deus colocou no meu coração, que é de interesse da igreja, com certeza. Diz assim a santa palavra do Senhor: mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, em outra versão fala de propriedade exclusiva de Deus, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Lá em Efésios capítulo 2, verso 10, Paulo falando sobre este povo de Deus, depois de discorrer que a salvação era uma obra da graça recebida pela fé, ele disse acerca deste povo da igreja: porque somos feitura sua, criados em Jesus Cristo para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Então você agora feche os seus olhos, baixe um pouquinho a sua cabeça e faça uma oração. Peça que nesta noite Deus seja gracioso e nos fale o coração através da sua santa e bendita palavra. Pai querido, nós queremos te agradecer pela bênção de sermos os teus filhos. Queremos te agradecer porque um dia o Senhor graciosamente nos alcançou com a mensagem do Evangelho, nos deu vida e nós temos vida e somos salvos e remidos pelo poder do sangue de Jesus. Queremos nesta noite, ó Deus, pedir que o Senhor graciosamente nos fale o coração enquanto nós falamos aos ouvidos dos teus filhos. Nós conhecemos as nossas limitações, mas temos consciência que dentro da igreja, no meio do povo de Deus, no meio do teu povo, o Senhor é quem ministra o coração dele. Então nós oramos nesta noite que o Senhor nos fala no coração, porque a voz do Senhor é poderosa e é cheia de majestade. Abençoa todos quando se encontram aqui nesse santuário. Abençoe também os seus familiares, ó Deus, os seus negócios, os seus empreendimentos, para que haja prosperidade no meio do teu povo. Nós oramos e nós suplicamos com gratidão em nome de Jesus. Amém. Irmãos, eu já disse aos irmãos, os queridos, que dentro de todo o programa divino, não tem nada comparado com a igreja de nosso Senhor Jesus Cristo. A igreja ela foi concebida na eternidade. Muita gente pensa que a igreja começa a existir no dia de Pentecostes. Não, absolutamente não. A igreja, ela existe no propósito de Deus desde a eternidade. Os membros da igreja foram escolhidos por Deus na eternidade e alcançados no tempo através da mensagem do Evangelho. E a igreja, ela é o conjunto de todas as pessoas que de fato são convertidas a Cristo. Essa é a igreja na sua expressão universal. Tantos que já partiram para o céu, estão lá na presença de Deus, como aqueles que estão labutando aqui neste mundo e aqueles que haverão de crer ainda em nosso Senhor Jesus Cristo. Esta é a igreja em seu aspecto universal. Mas a Bíblia fala também da igreja na sua expressão local. E muita gente não entende nem tem essa compreensão, achando talvez que, como a igreja, este corpo místico de Cristo é um corpo espiritual, que compõe todos os salvos, e ninguém sabe quem são os salvos, só Deus os conhece, acha que a igreja local não é uma instituição divina. Mas eu queria nessa noite reafirmar a todos que se encontram aqui na casa do Senhor que a igreja local, devidamente organizada conforme os parâmetros estabelecidos nas Sagradas Escrituras, são consideradas como instituições divinas. Amém, irmãos? E nós louvamos a Deus por esta igreja, pela nossa igreja, por esse ministério
E Deus estabeleceu graciosamente neste bairro, e aqui Deus está presente, Ele se manifesta, e Ele tem nos usado e tem nos abençoado para a glória dEle. Você deve sentir-se feliz. Amém? Amém. Abençoado, Amém. Privilegiado de participar de um projeto que é de Deus. Porque a igreja local não é uma instituição que o homem inventou. Se você observar que a igreja local é algo tão importante aos olhos de Deus, que nós temos na Bíblia, no Novo Testamento, diversas cartas escritas para as igrejas locais. Carta aos Romanos, aos Coríntios, aos Gálatas, aos Efésios, aos Filipenses, Colossenses, Tessalonicenses, as 7 cartas do livro de Apocalipse. E a igreja de Jerusalém, que não recebeu nenhuma carta específica, e outras igrejas são contempladas, são identificadas por Deus como instituição divina, instituições divinas, onde Deus está presente, onde Deus se manifesta, onde Deus opera. Louvado seja o nome do Senhor. Se você olhar no texto lido, o primeiro texto de 1 Pedro, capítulo 2, verso 9, você vai observar que Deus, graciosamente, contemplou a igreja com diversos qualificativos. E que eu queria convidar novamente a você abrir a sua Bíblia para olhar estas palavras do Senhor. Primeiro, o apóstolo diz que vós sois a geração eleita, escolhida por Deus na eternidade. Não foi você que fez a opção por Jesus Cristo. Ele fez opção por você. Por isso que você conseguiu, pela sua graça, um dia fazer opção por Ele. Vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, uma categoria de pessoas especiais constituídas por Deus para oferecer cultos e celebração ao Senhor nosso Deus. Nós somos também, diz a Bíblia aqui, meus queridos, uma nação santa, separada por Deus para uso exclusivo dele. Talvez você não tenha compreendido esta grande verdade, e você não se pertence mais a si mesmo. Você é uma propriedade exclusiva de Deus. Você foi santificado por uma obra graciosa do Espírito Santo para ser separado para o uso exclusivo de Deus. E diz ainda a palavra, povo de propriedade exclusiva de Deus. Nós temos dono, irmãos. Nós somos uma propriedade selada, comprada pelo preço do sangue de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós somos preciosos aos olhos de Deus. E você que está aqui nesta noite, talvez nunca tenha pensado nestas grandes verdades. Eu queria que, eu anseio que o Espírito de Deus imprime essas verdades dentro do seu coração, que você não é uma pessoa qualquer nesse programa de Deus. Não, você é uma pessoa de propriedade exclusiva de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Amém, irmãos? Agora Pedro começa a dizer que todos esses qualificativos que Deus nos contemplou graciosamente foi para que nós, irmãos, vivêssemos em função da sua causa, do seu reino, do Evangelho de Jesus Cristo. Então nessa noite eu queria lhe falar sobre as grandes atribuições da igreja do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Já que Paulo escreveu aos Efésios, no texto lido também nesta noite, ele diz que nós somos feituras suas, criados em Jesus Cristo para as boas obras, das quais Deus preparou de antemão para que nós andássemos nela. Então você, meu querido irmão, é uma pessoa que deve se conscientizar do seu privilégio, dos seus privilégios que você tem em Jesus Cristo, e também das suas responsabilidades. Porque hoje nós estamos assistindo uma igreja que é uma mera assistente. Crentes, aqueles que professam a fé em Jesus Cristo, que não estão integrados no trabalho do Senhor, são meros assistentes, não servem, não estão servindo, irmãos. Olha,
Lá em João capítulo 16, verso 15, Jesus disse que não foste vós que me escolhestes a mim, mas eu vos escolhi o quê? A vós. E vos nomeeis para quê? Para que vades e deis frutos, e o vosso fruto permaneça. Como é que estamos assistindo a igreja hoje? Uma igreja que está vivendo como se não tivesse nenhum compromisso com Deus, como se não tivesse nada para fazer aqui neste mundo. Irmão, Deus nos confiou a sua obra. A Bíblia diz que talvez os anjos, desconfiados da nossa capacidade de realizar a obra do Senhor de uma forma adequada, eles anelavam esse ministério. Os irmãos sabiam que anjo nenhum proclama a mensagem do Evangelho de Jesus Cristo? Por quê? Será que ele não conhece o programa Redentor? Evidentemente que sim, irmãos. Mas Deus não permitiu e concedeu esta graça à igreja, a mim, a você, a nós. Louvado seja o nome do Senhor. Amém, irmãos? O texto lá de 1 Pedro diz que os anjos anelavam, talvez desconfiado da minha, da sua capacidade de fazer esta obra, que é a obra de Deus. Por exemplo, quando Cornélio teve aquela visão daquele anjo, foi que o anjo disse para ele. Será que o anjo não poderia ter falado de Jesus Cristo para ele? Claro que poderia, mas o texto diz que o anjo disse: olha, você manda alguém buscar a Pedro, porque ele vai dizer as palavras com as quais tu irás se salvar, tu irás ser alcançado. Quer dizer, por que não comunicar o Evangelho? Porque isso não é para eles, é para a igreja. Louvado seja Deus por isso. Mas vamos, irmãos, mostrar para os queridos aqui, segundo a palavra de Deus nos revela, essas grandes qualificações. Vamos começar, meus queridos, com a questão da celebração ao Senhor, né? Nós sabemos que a igreja ela tem 4 grandes atribuições a realizar aqui neste mundo. Começando com a adoração. Eu vou logo citar as 4, depois a gente vai mastigando um pouquinho. Adoração, edificação espiritual de sua membresia, proclamação do Evangelho e beneficência. Vamos começar com a adoração. Olha, irmãos, nós somos constituídos por Deus para ser um adorador. Muita gente pensa que adorar a Deus é só no momento que a gente está cantando. Tire isso da sua cabeça. Tire isso da sua cabeça, que a adoração não é só no momento que nós abrimos os nossos lares para celebrar o Senhor nosso Deus. Por hipótese, é muito mais do que isso. Vocês não sabiam que o culto no Antigo Testamento, no início, não tinha cântico? Vocês sabiam que quando Abel chegou diante do Senhor, né, ele trouxe o quê? Um cântico ao Senhor? Apresentou um cântico ao Senhor ou apresentou uma oferenda? Um cabrito ou um cordeiro? O imolou naquele altar que ele edificava. E Deus se agradou dele e agradou-se da sua oferta. Irmãos, eu queria dizer o seguinte, que se nós formos chamados para adorar a Deus, a gente precisa entender de muitas coisas. Nós podemos fazer isso de uma forma individualizada. Deus aceita o culto de qualquer pessoa que o celebra de todo o seu coração como indivíduo. Mas a Bíblia diz que é uma celebração especial quando nós nos reunimos para celebrar o Senhor como igreja organizada. Quando os servos de Deus sentem a necessidade de se juntar para apresentar um culto ao Senhor. E o culto que nós oferecemos a Deus, ele começa do começo. Pastor, isso é uma redundância? Sim, é redundância, mas é bom lembrar os irmãos, porque tem muita gente que acha que o culto é um momento só do cântico ao Senhor. Outros acham que o culto é só no momento da pregação. E aí ele começa a dividir algo que é um conjunto de coisas que nós apresentamos ao Senhor, nosso Deus. Aí, por isso que chega a crente atrasado na igreja, não tem reverência na casa do Senhor, se levanta do seu banco com facilidade, qualquer coisa, a pessoa
não se concentra, não celebra a Deus, outros cantam, se retiram, outros se apresentam e caem fora. Irmãos, nós estamos juntos para celebrar ao Senhor nosso Deus. Isso é coisa muito séria aos olhos de Deus, quando o seu povo se reúne para se encontrar com o seu Deus. Porque se a palavra de Deus nos revela que quando estiverem 2 ou 3 reunidos em nome de Jesus, Ele está no meio deles, essa palavra se cumpre quando a igreja se reúne para a glória de Deus. Então, se a presença de Deus vale alguma coisa para mim, se eu tenho essa consciência, eu me esforçarei para estar presente em todas as reuniões da igreja, quando não puder vir e ser algo justificado diante de Deus. Nós estamos assistindo hoje, irmãos, um povo com fastio de Deus, não tem prazer nas coisas de Deus, não se interessa pela igreja do Senhor. A igreja está reunida, orando, clamando, e o indivíduo está em casa diante da televisão, diante de um programa qualquer, esquecendo que a sua obrigação é de estar juntos com os seus irmãos para apresentar a Deus um culto que ele seja agradável. Bendito seja o nome do Senhor. Aí tem crente que seleciona culto, quer pregar o pastor da igreja? É muito fraco. Quer pregar aquela irmã? Meu Deus do céu, é um desastre. Quer pregar? Aí começa, irmãos, a gente imagine o indivíduo vai agora começar a fazer um julgamento de um culto da igreja do Senhor, de quem vai pregar, de quem vai cantar. Meu irmão, você não está aqui para isso. Você está aqui para celebrar o Senhor, o nosso Deus, bendito seja o nome de Jesus. Você está aqui para oferecer, não é para receber. Nós estamos tão encharcados com essa teologia maldita da prosperidade, quando os crentes estão viciados a vir para a igreja só para receber. Nós somos chamados para oferecer. Abel pegou um cabritinho do seu rebanho, com os seus braços, construiu um altar de pedra sem ser lavrada, pedra rústica, e ali ofereceu a Deus aquele culto. Foi oferecer. A palavra diz que nós somos um sacerdócio espiritual para apresentar a Deus o fruto dos nossos lábios, para a glória de Deus, louvado seja o nome do Senhor. Irmão, o culto é uma coisa muito séria. Travou meu computador, mas ainda bem que culto é uma coisa muito séria. E você deve pedir a Deus nesta noite a graça necessária para não faltar aos cultos da igreja. Quando o povo de Deus se reúne para buscar o seu Deus, a sua face, celebrar o seu grande e glorioso nome. Se você é crente, você vai sentir isso no seu coração. Olha, irmãos, eu louvo a Deus porque desde a minha adolescência o Espírito de Deus começou a criar no meu coração um profundo desejo de estar junto com os meus irmãos para buscar a presença de Deus. Estou com 64 anos de idade hoje e cada dia com mais desejo de estar junto com a igreja para celebrar o Senhor nosso Deus. Se alguém pensa que eu venho para a igreja porque a igreja me dá um sustento, está enganado. Passei 32 anos na igreja central ali em Curazá, mas eu não perdi os cursos da igreja. A menos quando eu estava na faculdade, estudando à noite, e trabalhava 2 expedientes no comércio. Eu já disse aos irmãos que o meu jantar à noite, Léo, era caldo de cana com pão doce um dia, no dia seguinte era o contrário. Consegui terminar a faculdade, consegui ser aprovado no concurso da Embratel, passei 20 anos trabalhando ali, mas nunca deixei, irmãos, de estar aos pés do Senhor, louvado seja o nome de Jesus. E Deus me chamou para o ministério e eu disse, e agora? Trabalhando, arrimo de família, sabe o que é isso, irmão? Sabe? É aquele que sustenta a família. Eu ganhava uma fortuna, um salário mínimo por mês no comércio, mas nunca deixei de ir à casa do Senhor. Aliás, deixei um dia.
Inventei, Léo, de jogar bola. De domingo. Fui lá com o meu grupo na Embratel, batendo chamado de pelada, viu, irmão? É o time, né? Um timezinho que a gente um racha. Pronto. E fui jogar lá na APB, lá na praia. Tudo bem. Lá, diácono da igreja, ó. Deixei de ir para o culto, a escola dominical, para bater bola. Tudo bem, lá, bichinho. E Deus vendo, né? Aí um dia Deus resolveu me chamar a responsabilidade. Eu fui para um retiro espiritual na igreja central, não fui jogar bola não. Mas pastor Luciano, meu cunhado, insistiu tanto. Vamos jogar bola? Não vou. Vamos. Terminei. Vesti um calção, né? E fui para o campo. Não deu 5 minutos. Pisei no buraco, estourei o joelho. Mas parece que não aprendi. E estava jogando lá no Cristo no sábado à tarde, eu corria pela direita, o zagueiro veio, me levantou, o Paulo, levantou tudo pela. Quando eu desci, quebrei o braço. E presto para ir para uma viagem no Rio de Janeiro. Eu penso, aperrei. A perna, depois novamente estourou. Eu só sei que, se disser, pega o pastor, eu saio pulando feito Saci Pererê, porque a perna direita que o ministro está lesada. Irmãos, talvez tenha sido o desprezo que eu dei à obra do Senhor naquele domingo que eu deixei de vir para a igreja para ir jogar bola. E será que não tem alguém fazendo isso aqui também? Eu queria alertar nesta noite, meu querido, tenha cuidado, porque quando a igreja programa, nós nos reunimos no domingo, no dezembro do ano anterior, programamos as reuniões da igreja. Os momentos, nós dizemos, Deus, nós vamos nos reunir tais e tais dias para buscar a tua face, para celebrar o teu nome, para agradecer a ti. Está pensando que Deus não registra isso, compromisso nosso, não? Está pensando que Deus não está vendo a sua vida, onde você está, quando a igreja se reúne? Será que você tem condição de dizer, eu não pude isso na tua casa? Tu sabes por quê? Ou você não está levando em consideração esta realidade? Meu querido, nós fomos chamados para adorar a Deus. E adorar não é só cantar, é um compromisso geral. Adorar a Deus na beleza da sua santidade. É o que está escrito no Salmo 96. É o que está escrito em João e Mateus 4:10. É o que está escrito no Salmo 95 e outros salmos que falam neste momento que a igreja se reúne para celebrar o Senhor. É por isso que o salmista disse: preferiria estar à porta da casa do meu Deus, habitar nas tendas da impiedade. Por quê? Por causa da construção que era bonita? Não, por causa que o povo estava reunido para apresentar um culto ao seu Deus, ao Deus Todo-Poderoso, e nós somos designados para isso. Louvado seja o nome do Senhor. E você, meu querido, nunca mais despreze esses momentos que a igreja se reúne para celebrar o Senhor. Bem-aventurados que habitam em tua casa, louvar-te-ão continuamente. Alegrei-me quando me disseram: vamos à casa do Senhor. Glória a Deus. Você tem alegria de vir para a casa do Senhor? Amém. Ou você vem porque o seu pai vem? Ou você vem porque esse já é um compromisso que está lá na mente já programado? Irmão, eu queria desafiar você nesta noite a você cumprir esta grande responsabilidade de ser um adorador de Deus. E não pense que a adoração é só quando você está cantando, não. É muito mais do que isso, é um estilo de vida. Louvado seja o nome do Senhor. Mas, irmãos, a outra grande atribuição da igreja é promover a edificação espiritual dos membros da igreja, através dos dons que Deus nos deu. Amém? Amém. Você foi chamado para promover a edificação espiritual do seu irmão. Alguma coisa você sabe fazer de útil para a obra do Senhor? O que é que você sabe fazer? Quais foram as habilidades que Deus te deu? O que é que você está fazendo com isso, com esse talento que Deus lhe deu graciosamente? Olha, irmãos, tem muitos membros da igreja com talento enterrado.
vai ser responsabilizado um dia. Um dia Deus vai chamá-lo à responsabilidade. Com certeza. Fique certo disso. Porque foi Deus que lhe deu o talento, o dom, a capacidade, a habilidade. Para quê? Você gastar no pecado, por hipótese nenhuma, para você apresentar a Deus como um instrumento de bênção, louvado seja o nome do Senhor. O que é que você sabe fazer? A igreja, irmãos, ela é um corpo. Nós nascemos crianças espirituais também. E a Bíblia diz que nós vamos crescendo à medida que nós nos reunimos para juntos celebrarmos ao Senhor. E quando você se reúne, Deus promove a nossa edificação espiritual através dos seus vasos, como diz a irmã Rose e os irmãos da Assembleia de Deus. Os vasos do Senhor, os instrumentos do Senhor, seja o pastor da igreja, o diácono, o presbítero, o cantor, quem tira oferta, quem irmãos, é vastíssimo. Esse espectro é muito grande desta obra que Deus colocou em nossas mãos para nós realizar de acordo com os dons que Deus nos deu. Aqui tem gente com habilidade extraordinária, mas é como se fosse assim, aquele automóvel 0 quilômetro, né? De última expressão, né? Tudo computadorizado, uma máquina fantástica, mas sem gasolina e sem condutor, não está servindo para nada. É o que está acontecendo com muito crente aqui nesta igreja, cheio de dons de Deus, e no entanto estão passando pela vida sem serem úteis a Deus nesta obra de edificação da igreja. A Bíblia fala de uma mulher que sabia costurar, já disse aqui diversas vezes, não sabia outra coisa, somente costurar. Alguém já disse que era uma agulha a serviço do Senhor, e aquela mulher, ela dedicou-se à área de beneficência da igreja. Eu vou falar daqui a pouco, já estou antecipando. E ela começou a fazer as coisinhas, as vestimentas das irmãs, e aquilo era uma maneira de promover a educação espiritual, porque as irmãs se alegravam na presença de Deus, sabia que alguém se importava por elas, dentro do ministério da igreja. E Deus usou aquela mulher de uma maneira extraordinária. Quando ela faleceu repentinamente, foi uma perreira na igreja. A perreira é a linguagem nordestina, que eles não sabem disso, né? E diz a palavra que correu, chamaram Pedro, e Pedro foi lá, pelo Espírito de Deus, aquela mulher volta à vida, e Pedro novamente a entrega para continuar servindo ao Senhor. Meu irmão, você precisa colocar os talentos que Deus lhe deu à disposição do Senhor para promover a edificação da igreja. Olha, irmãos, eu nunca pedi a ninguém para pregar, eu pedi a Jesus. Jesus abre as portas para te servir. Trabalhava 2 expedientes na Embratel, como gerente comercial, depois administrativo e financeiro, mas eu tinha um desejo de estar servindo a Deus. E orava, Senhor, abre as portas, abre as portas, abre as portas, abre as portas. O tempo passou-se, e um dia, graciosamente, a Fernando Henrique Cardoso, o ex-presidente da República, resolveu privatizar o sistema Telebrás. E a Embratel antecipou-se e disse, perguntou quem quer sair, aqui tem um PDI, que é o Programa de Ligamento Incentivado. Eu disse, eu quero, vou cair fora. Mas antes eu corri, olhei meu tempo de serviço, 30 anos e alguns meses, eu corri logo e fui aposentado. Isso sem mamata, na linguagem nordestina também, viu, irmão? Sem nenhum artifício, nem nenhuma maracutaia, eu consegui minha aposentadoria, é verdade que proporcional, mas fiquei livre com 46 anos de idade para servir completamente a obra do Senhor. E eu tinha me preparado para pós Embratel. Eu fiz diversos cursos de especialização para ser consultor gerencial, mas o ministério, depois eu pensei, puxa, até que está sendo útil aqui na igreja, mas pensando talvez em ganhar dinheiro, quando Deus não quero ser ganhando dinheiro, eu quero que você, na minha obra, louvado seja o nome do Senhor, para promover a edificação da igreja. Nunca pensei em chegar aqui no gás, nunca sabia nem onde era o gás.
Tem um tal de corrompe Ernesto Gás, sabia lá onde era isso? Nunca me interessei, porque André, que é meu filho, sabe que os irmãos alguns sabem também que a minha vida é muito assim, trabalho para casa, casa para o trabalho, de casa para a igreja para casa. Essa é a minha vida. Raramente eu ia num canto assim, muito difícil. Não sabia nem meu lugar, mas Deus queria que eu viesse aqui para ajudar os irmãos na edificação espiritual, na sua, na nossa, louvado seja o nome do Senhor. Mas eu queria nessa noite dizer, meu querido, não deixe ficar uma pessoa inoperante na casa do Senhor, porque Deus te deu dom, deu habilidade, e você foi chamado para edificar a igreja. Amém? O que é que você sabe fazer? Sabe cantar? Abra sua boca para celebrar o Senhor. Sabe pregar? Pregue. Que clipe? O campo é o mundo. Sabe conversar, ajudar, exortar? Exorte. Irmãos, os dons são diversos. Diversos. Você foi chamado por Deus. Saiba disso. Não é que o pastor está lhe dando uma atribuição. Às vezes a pessoa diz, não, o pastor não falou comigo, eu não vou fazer nada. Quem foi que disse que o pastor é senhor da sua vida? Quem foi que lhe disse que eu mando na sua vida? Quem foi que lhe disse, irmão? É você e o seu Deus. É você e o seu Senhor. Você tem alguma coisa para fazer? Faça. Tudo que vieres à mão, faça. E faça com alegria, com dedicação, que você está servindo ao Senhor. Os irmãos sabiam que os levitas, eles tinham diversas categorias, digamos assim. Olha, tinha levita que foi designado apenas para ser guarda dentro do santuário. Está fora, guarda. Tá? Tem todo no culto, como os nossos diáconos hoje. Mas o diácono é mais sofisticado, tem mais serviço, mas era só para guardar o santuário. Quando tinha os cultos, quando fechava, os cultos terminavam, o diácono, os levitas ficavam tomando conta, era o serviço dele, era a designação dada por Deus, era o ministério, eles iam fazer isso com alegria, bendito seja o nome do Senhor. Mas hoje a gente assiste uma igreja que o pessoal não quer compromisso com a obra do Senhor. Quando ele foi chamado para promover a edificação espiritual, um dos outros para a glória de Deus. Mas o terceiro item, meus irmãos, que eu queria comentar com vocês nesta noite é sobre a proclamação do Evangelho de Jesus Cristo. Nós vimos a adoração, a edificação e agora a proclamação do Evangelho. Você foi chamado para proclamar as virtudes de nosso Senhor Jesus Cristo. Diga amém, irmãos. Amém. O que foi que a palavra de Deus nos diz lá em 1 Pedro 2,9? Diz que nós somos a geração eleita, sacerdócio real, nação santa, né? Propriedade exclusiva de Deus, povo. Para quê? Para anunciar as virtudes de quem? Do ministério, é? Daquele conjunto do cantor solo? Não, irmão, nós somos chamados para proclamar as grandezas de Deus. Amém? De Jesus Cristo, o Salvador. Esse é um ministério estupendo na vida da igreja, porque é ela que recebeu de Deus esta mensagem. Esta mensagem está no seu coração, está na sua boca. A palavra da fé que nós pregamos. Então todos nós devemos nos envolver com esse ministério. Saiba disso. Você não contribui, você não ora por esta obra, muito menos você fala de Jesus. Como é que você vai falar de Jesus Cristo se você não vem buscar a presença de Deus? Eu acho muito difícil. Por mais que eu queira assim pensar que o crente pode exercer nesta área o ministério, eu acho muito difícil, porque falar de Jesus é coisa muito séria.
é coisa muito preciosa e precisa de um preparo, e não tem preparo para isso a não ser nos pés de Jesus. Amém, irmãos? Não tem preparo para isso a não ser aos pés de Jesus. Se você quer falar de Jesus, venha buscar a presença de Jesus. Para você ter poder para falar de Jesus Cristo, para você comunicar Jesus Cristo, para você distribuir uma Bíblia, um Novo Testamento, um folheto, um livrinho qualquer, convidar a pessoa para a igreja, orar por ela. Nós somos chamados para proclamar as grandezas de quem? De Jesus Cristo. Você sabia que este nome tem poder? Amém. Você sabia que quando nós invocamos o nome do Senhor, alguma coisa acontece? Você sabia que esse nome, ele é maior do que todos os nomes de todas as pessoas que existem neste mundo e já existiu e existirá? Amém. Irmão, nós fomos chamados para proclamar as virtudes do Salvador. Não é da igreja, não é do obreiro, não é do conjunto, não é do ministério, é do Senhor Jesus Cristo. Amém. Aquele que é mediador entre Deus e os homens, o grande e glorioso Salvador. Glória a Deus. Você precisa se integrar. Agora mesmo o nosso irmão presbítero, Gênesis, antes, informou que da igreja aqui, chegaram apenas R$283 dos irmãos para a obra de evangelização missionária. O que você está fazendo com o seu dinheiro? Será que esta causa não é uma causa justa? Será que esta causa não merece você investir nela com oração, se engajando, se integrando e com a sua contribuição? Quantas pessoas aqui que a igreja nunca sentiu o cheiro do dinheiro dele? Nunca sequer. E olha que eu estou olhando, não é para observar que para mim não interessa. É você e Deus, mas a gente vê nas contribuições quem chega junto, quem não chega, quem é zeloso, quem é fiel, quem todo mês entrega a sua contribuição. Esta pessoa certamente está sendo fiel ao Senhor e está ajudando na proclamação do Evangelho de Jesus Cristo. Porque afinal de contas, desse dinheiro que um percentual entrega missões. Mas aqui está a contribuição dos queridos, né? R$283 durante o mês de outubro para investir na obra missionária. O que está fazendo com o seu dinheiro? Pastor, estou sustentando a família, uma obrigação sua. Sustente, e sustente com dignamente. Pastor, estou investindo no meu filho, está certo, investe no seu filho. Porque a palavra de Deus diz: os pais entesouram para os seus filhos. Mas será que do seu dinheiro não dá para separar o dízimo do Senhor para a sua obra? Um dia eu escrevi um artigo aqui na igreja: 90 vale mais do que 100. Pastor, o senhor está errado, esse matemática é impossível. Eu sei que matemática é impossível, mas na economia divina isso tem a sua razão de ser. Porque do todo o sustento que Deus te deu, Ele ordenou que você entregasse uma parcela para manter a sua obra, que não depende do Estado, não depende de empresa, não depende de homem nenhum, a não ser da igreja, para manter o seu ministério, o seu trabalho, para a glória de Deus e para a proclamação do nome de Jesus Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. Você sabia que tem muitos missionários morrendo de fome por aí? Vamos amenizar um pouquinho. Estão passando necessidade no ministério, e você na boa, com o seu emprego federal, seu emprego estadual, o emprego municipal. Se você é empresário, você tem recursos, você tem bênção que Deus deu abundantemente, e você não abre o seu coração, nem o seu bolso para a obra do Senhor. Irmãos, vamos ter cuidado, porque daqui a pouco a gente vai juntar em saco furado. Entra de um lado, o diabo leva do outro. Entra de um lado, o diabo tira do outro. E é bem empregado, para que você aprenda, você compreenda que esta obra é prioridade aos olhos de Deus, deve ser na vida do ministério da igreja.
fomos chamados para... Mas porque o senhor só fala em dinheiro? Olha, eu não falo em dinheiro não, irmão. Aqui raramente eu falo. Quem me viu aqui está perdendo a igreja por dinheiro? Mas Deus está mandando dizer isso para você nesta noite, que você, Ele deu bens a você, abundante, mas para você manter a sua família, os seus estudos dos seus filhos, investir, mas especialmente para manter o seu trabalho. A obra é dele, é dele, é dele, é dele. Você é mordomo, irmão. Você é mordomo daquilo que pertence a Deus. Eu duvido que a sua abençoada no caixão vai deixar lá, você levar lá para a sepultura 10 mil reais, 20 mil reais, 100 mil reais. Eu duvido, não vai deixar 10 centavos ali. Nós viemos sem nada deste mundo e sem nada partiremos a palavra de Deus. Vão tirar a sua aliança, né? Vão tirar o óculos, se você tiver a pulseirinha, vão tirar o relógio, vão investir com o melhor terno, o melhor vestido, porque, né? O melhor sapato, tudo melhor, tudo bem, né? Mas vai sem nada, porque tu viés sem nada. Tu és mordomo, eu sou mordomo do Senhor, louvado seja Deus por isso. Amém, irmão? E aqui está uma atribuição para você se envolver, indo, orando e contribuindo para a glória de Deus. Terminando. A outra palavra, atribuição, beneficência, caridade. Ah, meu Deus, quanta gente não tem caridade dentro do seu coração. Não tem sensibilidade. Pessoas sofrendo, pessoas que não têm, e a gente negando. Meu irmão, minha irmã, meu querido, minha querida, Deus nos deu essas bênçãos para a gente mantermos a nós mesmos, a nossa família, a igreja e ajudar os necessitados. O que é que você está fazendo? Seu guarda-roupa está abarrotado de roupa. Você tem umas 50 camisas, umas 50 calças, 50 sapatos, e olha lá, tem gente que tem até mais, né? Vai morrer e não vai usá-los. Vai morrer e não vai usá-los. Olhando o meu guarda-roupa, eu gosto aqui em casa, eu fico bem à vontade, né, irmão? Andando, né? Bermudão e a camisa um pouquinho cavada por causa do calor. Aí eu peguei uma camisa lá embaixo, eu falei, desde que eu comprei, foi uns 3 anos que eu não estou usando aquela camisa de Jesus. Quer dizer, gastei dinheiro e bom, desnecessário. Estou conseguindo viver sem aquela camisa, porque tem certa roupa que a gente se acostuma, né? Não é verdade, né, André? Tem roupinha que a gente gosta mais, né? Usa uma vez, 2, 3, 10, parece que não quer largar aquela roupinha. Tem umas que fica lá guardada a vida todinha, para 50 anos você não usa, desperdício, irmãos. Tem algo melhor para investir no reino de Deus, amém? E ajudar aqueles que passam dificuldade. A Bíblia diz o seguinte: olha, eu amo a Deus, diz alguém, mas veja o meu irmão necessitado, diga: Pai do Senhor, irmão, Deus te abençoe. Que amor é esse? Isso não é o amor de Deus no coração da pessoa, não, porque o amor doa. Eu estou lembrando a mensagem que foi pregada aqui: o amor se doa, né? Se entrega. Então, se você ama o seu irmão, porque a prioridade da beneficência é a igreja. Paulo diz: fazei, enquanto tendes tempo, fazeis o que? Bem a todos, principalmente a quem? Aos domésticos da fé. Então a prioridade é da igreja. Não se admite na igreja um crente passando necessidade enquanto os outros têm recursos que está assim caindo pelo ralo, como se diz. Não. Nós temos um departamento organizado, graças a Deus, e temos feito um trabalho, né, para a glória de Deus, distribuição de cestinhas, alimento e transporte, uma série de coisas, mas é pouco, é muito pouco. Você precisa envolver-se nesse ministério, como deve se envolver também no ministério missionário, porque Deus nos chamou para isso, louvado seja o nome do Senhor. Você sabia que no meio do povo de Israel, os proprietários de campos, de lavoura, de terra,
eles tinham a seguinte orientação divina: eles colhessem a sua safra, mas não rabiscassem, quer dizer, não colhessem nos cantos, e aquilo que caísse não mexesse. Para quem? Para o pobre no meio do povo de Israel. Era uma ordem de Deus. Deus estava preocupado. Ele disse: os pobres sempre os teve convosco, e podeis fazer bem quando achares conveniente, irmão. Nós precisamos entender que isso é atribuição da igreja, entrar nesta área social também. Estão lembrados da parábola do bom samaritano? Estou encerrando a mensagem. Estão lembrados? O homem foi assaltado, estava lá sofrendo, todo machucado, quebrado. Passou um pastor, um sacerdote. Passou um diácono, também um levita. Viu aquele drama e passou ao lado. Ele olhou assim, caiu fora. E o pobre coitado do samaritano, um homem desprezado pela sociedade israelita, parou, desceu da sua cavalgadura, pegou aquele homem, montou as suas feridas e que o levou para a estalagem e pagou a sua estadia e assim por diante. E aí Jesus perguntou: quem é o próximo daquele homem? Quem foi o próximo? Aquele que o ajudou. Então ele disse: faço o mesmo, irmão. Então está aí diante da igreja as 4 grandes atribuições nossas, né? Diga comigo: adoração, proclamação, edificação e beneficência. Não ouvi direito ainda, quero ouvir. Adoração, edificação, proclamação do Evangelho e beneficência. Deus te abençoe e dê graça em nome de Jesus. Amém. Diga comigo: Senhor, conceda-me a graça para que eu possa me desincumbir das minhas responsabilidades na tua igreja, em nome de Jesus. Amém. Que Deus nos abençoe no nome de Jesus. Amém. Eu queria convidar o nosso irmão Murilo rapidinho para nós cantarmos o livro 609, primeira estrofe, e convidar a André e a Joyce. Parabéns pelo seu aniversário, viu, Joyce? Já disse isso, eu não estava aqui no momento. E os pais, Maga, Temise, eu soube também que a mamãe de Joyce está presente. Eles vêm essa frente, nós vamos apresentar o nosso garotinho, o Rafael. Disse: André, qual é o nome do garoto? Ele disse o nome tão estranho. Eu digo: tá bom, baixa só com os 2 para resolver, né? Louvado seja o nome do Senhor, né? Rafael André. Eu queria convidar o presbítero Gênesis a ficar comigo aqui, e queria convidar os pais, os seus avós, para este momento aqui no culto. Vamos, Burito. Cadê Burito? Vinde, menino. Vinde, meninos, vinde a Jesus. Ele ganhou-vos bênçãos à cruz. Aos pequeninos ele conduz. Ó, vinde ao Salvador. Que alegria sem pecado ou mal. Afinal, na Santa Pátria Celestial, com Cristo Salvador. Amém. Agora isso aqui não. Olha, irmão, preste bem atenção. Nós, congregacionais, não batizamos crianças, por entender que o batismo ele exige um posicionamento de fé, mas nós apresentamos as criancinhas ao Senhor com muita alegria. E nesta noite
Está aqui o casal André e Joyce. Parabéns pelo seu aniversário, Joyce. Ontem, mais ano de vida, né? Eu vi no boletim Joyce André. Eu digo, poxa, não é Joyce de André, não, porque o nome dela é Joyce André. Glória a Deus, né? E hoje esses irmãos estão aqui com os avós também, trazendo Rafael para ser apresentado ao Senhor. E louvamos a Deus por esta atitude, viu, André, sua e sua esposa. Isso, os irmãos estão demonstrando perante a igreja algumas verdades que precisam estar bem cientes, assim, bem arraigadas no coração de vocês. Um é do privilégio que Deus deu de você ter essa criancinha, louvado seja Deus, né? E eu queria, e outra é a responsabilidade, que eu vou dizer rapidinho daqui a pouco. Mas o texto, geralmente o texto é aquele, trouxeram as criancinhas, né, a Jesus. Eu me lembrei do texto lá de Ana, quando Ana trouxe Samuel perante o Senhor, depois de o ter. Né? Então eu queria ler para os irmãos a palavra do Senhor, 1 Samuel, capítulo 1, versículo 24, ao versículo de número 28, para a edificação do casal e da igreja também dos avós. Diz assim a palavra do Senhor. E havendo desmamado, Ana, esse menino, né, Samuel, o levou consigo com 3 bezerros e um efa de farinha e um odre de vinho e o trouxe à casa do Senhor a Siló. E era um menino ainda muito criança. Evidentemente que esse costume já passou, né? André não está trazendo aqui bezerro, né? Nem farinha, né? Era o cerimonial lá de Israel, mas estão trazendo a criancinha perante o Senhor, né? Glória a Deus, na sua casa. Diz o texto: degolaram um bezerro, assim trouxeram o menino ali, e disse ela: ah, meu Senhor, viva a tua alma, meu Senhor. Eu sou aquela mulher que aqui esteve contigo para orar ao Senhor. Por este menino orava eu, e o Senhor me concedeu a minha petição que eu lhe tinha pedido, pelo que também ao Senhor eu o entreguei. Alguém não entrega isso? Ao Senhor entreguei por todos os dias que viver, pois ao Senhor foi pedido e ele adorou ali o Senhor. Então, neste momento de casal e os avós da criança e Rafael estão adorando ao Senhor e estão entregando ao Senhor para que Deus cuide dessa criança como Deus entregou para eles, né? É por isso que eu digo, é um privilégio ser pai, ter um filho, mas também aí André e Joyce implicam grandes responsabilidades. Primeiro, dos irmãos serem exemplo para Rafael, diga bem, né? Um exemplo de vida, né? De caráter, né? Para que essa criancinha, porque essa criancinha vai crescer vendo primeiro mais Joyce do que André, que ele está no trabalho também, né? Mas vendo os dois mais do que qualquer outra pessoa. Mário é doido pelo menino, né, Mário? E a Artemisa, os avós maternos também, mas é do casal, né? E esta criancinha, ela vai crescendo no lar, vendo o testemunho de vida dos seus pais. E não esquecer também de Joyce e André, aí vocês têm que ter um cuidado especial e trazê-lo sempre à casa do Senhor, né? Para que ele possa crescer, né? Ele vai crescendo, vai conhecendo ao Senhor. Nós tivemos um culto ali, o ar livre, e eu fiquei assim, entusiasmado com a... Cadê a Joquebede? Levanta a mão, mulher. Já está por aqui, que eu a vi. Com o menino dela. Porque tudo que se perguntava ali, as professoras, o menino era o primeiro a responder e respondia certinho. Eu digo, glória a Deus que a escola dominical está seguindo para alguma coisa. Porque aquela criancinha está aprendendo a andar nos caminhos do Senhor. Mas não jogar também a responsa na mão da igreja, né? Porque primeiro é dos pais, a igreja ajuda para a glória de Deus. Então, eu quero parabenizar o casal por esta atitude, desejar que Deus abençoe esta criança, que ela possa ser uma bênção nas mãos do Senhor, para vocês, para os avós e para a igreja do Senhor. Louvado seja Deus. Deus abençoe vocês em nome de Jesus. Eu pedi o presbítero Gênison e faço uma oração por Rafael, por André e sua esposa Joyce. E pedir também os presbíteros da igreja que desçam um pouquinho. Vamos impor a mão sobre esta criancinha em nome de Jesus, né? Cadê Murilo? Bota esse aqui no ar.
Parabéns ao seu aniversário. Papai que está na foto. Bonito hoje. Deus abençoe, meu filho. Deus abençoe. Nós vamos agora fazer oração. Conseguimos, Murilo? Sim. Amém. Nós vamos abençoar esta criancinha nessa noite em nome de Jesus, né? Convida a igreja a se colocar em pé. Rafael será uma bênção. E usando suas mãos, por favor, em nome dessa criança, para que você possa estar abençoando nesta noite sua família, juntamente com essa criança. Amém. Senhor nosso Deus, nosso Pai, que está nos céus, louvado, glorificado e exaltado seja o teu nome. Pai amado, nós te louvamos porque aproveitamos e escolher como os teus filhos, para que nesta noite nós pudéssemos estar aqui na tua casa, no teu santuário, louvando, glorificando e exaltando o teu nome. Também compartilhando desta alegria, Senhor, que essa família, a família está trazendo essa criança para ser apresentada a Ti, ó Pai. Amém. Eu digo que Tu possa estar abençoando Rafael, esta criança, Senhor, que com muito carinho o Senhor concedeu aos seus pais, para que tivesse o cuidado de conservá-la, de criá-la, ó Deus, para o Senhor. Amém. Porque nós sabemos que os nossos filhos, Pai, é a herança Tua, Senhor, como nos diz a Tua palavra. Que Tu possa estar abençoando, dando saúde a esta criança, que a dela possa crescer nos Teus caminhos, que seus pais possam trazê-la à Tua casa, ensinando cada dia, Senhor, a se portar diante do Senhor. Amém. Porque foi para o Senhor que eles tiveram cuidado em trazê-lo aqui nesta noite, para que, Pai, assumisse o compromisso desta noite de criar essa criança para louvor da Tua glória, para o Teu trabalho. Possa abençoar os seus pais, os seus avós, que em tudo o Seu nome venha ser glorificado, ó Pai, na vida dessa criança e na vida dessa família. Que eles possam crescer cada dia, Pai, olhando para essa criança como herança do Senhor. Aleluia! Louvado, glorificado seja o Teu nome. Amém. Dando graça, sabedoria aos seus pais, porque grande é a responsabilidade. Mas o Senhor, quando Ele chama, Ele capacita para que tome conta daquilo que é dele, daquilo que é do Senhor. Assim, Pai Deus, a nossa gratidão, o nosso louvor, a nossa adoração, na certeza de que o cuidado do Senhor está sobre essa criança e sobre os seus pais, para o louvor da Tua glória. É que nós te louvamos, nós te agradecemos por tudo, em o nome do Senhor Jesus. Aleluia. Deus abençoe a Rafael, a família, e essa criancinha está entregue na mão do Senhor, com certeza Deus vai cuidar dela mais do que vocês poderiam cuidar, né? Deus abençoe. Parabéns, meu amigo. Deus abençoe.